Que não. Bom, vai ser muito rápido. E aí a gente fecha e abre para alguns comentários. Então, esse relatório do Meet Sloan, né, Grandes Ideias, relatório de pesquisa, eles fizeram esse relatório construindo ferramentas robustas para a inteligência artificial responsável, que é essa sigla RAI, à medida que as ferramentas terceirizadas de IA se proliferam. Né? Inclusive, eles falam dentro do relatório diversos usos de inteligência artificial em diversos contextos, inclusive revelando segredos da empresa, às vezes porque as pessoas querem testar o chat GPT, ou, enfim, e em diversos contextos, como que isso está impactando. Então, o que eles falam, né, que os programas organizacionais de inteligência artificial responsável estão lutando para acompanhar os avanços tecnológicos em IA. Então, assim, o desafio é muito grande, é gigante, porque a velocidade com que esses recursos estão aparecendo, ela é muito maior do que a nossa possível velocidade para encontrar todo mundo e conversar dentro de um sistema bem pensado, né? Então, eles falam, nessa pesquisa, eles perceberam que assim, 78% dessas empresas, né, que eles investigaram, estão usando ferramentas de inteligência artificial terceirizada, né, e que 53% usa exclusivamente as ferramentas terceirizadas, né, e que eles têm uma grande falha para fazer a avaliação de risco, né, e aí, enfim, esse uso vocês vão ver lá no documento, né, toda essa estatística que eles levantam, que é bastante interessante. Bom, só para comentar as recomendações, porque eu acho que a nossa dinâmica, tem relatórios, né, tipo da Unesco, são papers praticamente, então é muito mais denso. Esse, a gente pode voltar a ele, se for o caso, num outro dia, mas o que ele apresenta são as questões dos usos né, das empresas, os impactos financeiros, e a necessidade urgente, né, de criar um ambiente de, um ambiente processual, né, que trabalhe com essa inteligência artificial responsável. E agora eles não falam, né, eles não ficam falando, né, dos pontos, né, o que faz uma inteligência artificial ser responsável. Nesse relatório eles não colocam. Então, assim, as recomendações são apenas 5 recomendações que eles colocaram, que são assim, as empresas precisam se mover rapidamente para programas maduros, né, de inteligência artificial, e aí eles falam da questão de partir de um conhecimento prévio, e maduro é isso, que venha de conhecimentos do que está acontecendo no meio, que precisa desenvolver, aí que entra, por exemplo, o trabalho de design thinking dentro da empresa, com grupos multidisciplinares, como que cria métodos para avaliar as ferramentas terceirizadas, né? E isso estaria dentro de programas de inteligência artificial responsável que precisa ser urgentemente implementados dentro das empresas, que precisa se preparar para as regulações emergentes, e que eles falam que quem não se preparar, porque isso está tendo risco financeiro, os impactos são grandes, inclusive de processos judiciais contra as empresas e uma série de outras questões. Então, eles falam que quem não se preparar vai perder o bonde da história, né? Então, que é necessário engajar os executivos nos esforços da inteligência artificial responsável para maximizar o sucesso. Então, são pontos assim bem, vamos dizer, conceituais, né? Porque, enfim, apostar e investir na inteligência artificial responsável
também é apostar no tipo de recrutamento, não só de adaptar uma ferramenta de recrutamento para ela ser responsável, né, ser uma inteligência artificial responsável, mas também na forma que vai recrutar, nas pessoas que vai trazer para o ambiente de trabalho, pensando justamente que é preciso tomar essas medidas, né? Então, na verdade, o que aparece é que eles só levantam um pouco os problemas que estão acontecendo, eles citam alguns exemplos, como eles mostram as estatísticas justamente para a gente entender que o uso é massivo, o uso das inteligências artificiais em diversos contextos, e que por isso é preciso tomar medidas rápidas, só que essas medidas não estão prontas. Então, eles não falam quais seriam os quesitos, né, que tornam dentro de um programa de inteligência artificial responsável. Então, a gente vai ver numa série de relatórios que é validade, confiança, justiça, que é fairness, privacidade e segurança, transparência e a responsabilidade, que seria também a prestação de contas, né, accountability. Então, esses tópicos que eu vi em outros relatórios e a gente vai comentar mais, são os tópicos mais desafiantes para a gente pensar em como fazer essa inteligência artificial responsável ela existir na prática, se a gente também vem de uma tradição que é uma tradição institucional, no geral, que é pouco transparente em diversos contextos, que é a própria configuração política, né? Se a gente pensar numa configuração política que é top-down, se a gente pensar, inclusive, nós como sul global, que tem uma cultura colonizada, onde a política ela está ligada também a um clientelismo, a um coronelismo, né? Essa história toda. Então, a gente não, justamente por configurações políticas, a gente tem uma dificuldade de fazer. Então, a gente não tem como. Isso aí eu já estou falando de tabela, porque não é o que está no relatório, mas o que a gente vai começar a discutir, porque se a gente quer saber de transparência, de explicabilidade, a gente não vai ter como fazer um machine learning para a inteligência artificial aprender dos humanos isso, porque os humanos não são bons justamente nisso. Então, eu deixo só esse comentário final, e aí, se quem mais queira comentar em relação a isso, e também linkando com a apresentação dos colegas anteriormente, fica à vontade. Pode falar, é o Celso que eu estou vendo aqui levantando a mão, né? Sim, eu levantei a mão, Ellen, eu só queria comentar com esse seu relatório do MIT, né, Sloan, e ele fala um pouco desse uso das inteligências artificiais terceirizadas e tudo mais. Acho que esse é uma das grandes discussões que as empresas elas se sentem temerárias em relação ao uso, elas estão usando, mas com muito receio, tá? Por quê? Porque não tem propriedade intelectual. Os mecanismos tipo do ChatGPT, ele não garante a privacidade e a propriedade intelectual dos dados, né? Então, um exemplo grande disso que está acontecendo agora, e pode ser assim um marcador, enfim, entre o que vem pela frente, é um processo que o New York Times está executando contra a OpenAI, né? Porque, assim, o OpenAI, eles são baseados em terabytes, quer dizer, em volumes muito grandes de dados, né? Só que a OpenAI, como as outras também, elas não citam as fontes, né? De onde vem. E o New York Times, de alguma maneira, embasou um processo contra a OpenAI, que é algo decisivo, algo crucial até para esses mecanismos de grandes modelos de linguagem, né? Porque ela está dizendo assim, olha, vocês estão usando os meus dados, tá? E eu não autorizo isso. Então, esse é o receio das empresas no mundo privado é esse, né? Porque a OpenAI não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum compromisso e declara isso. Então, assim, até que ponto que uma empresa vai fazer um projeto desse pensando o seguinte, será que está vazando os meus dados aqui? Obviamente, quer dizer, o mecanismo de LLM ele trabalha com estatística. A probabilidade de socorrer é muito baixa. Mais alta vai ser a probabilidade quanto mais exposição aos mesmos dados ocorrerem. Então, se é um dado único de uma empresa, estatisticamente falando, a chance do LLM aprender e expor é baixo, mas de qualquer maneira não tem nenhuma garantia. É isso que uma OpenAI diz.
Então, assim, é interessante só para linkar o que você falou, assim, para a gente acompanhar esse processo do New York Times em relação ao OpenAI. É um divisores de água, eu acredito que vai ter algum impacto em relação a isso. É algum tipo de regulamentação que essas LLMs estão fazendo hoje sem nenhuma consequência, tá? Só esse comentário. Sim.